Vamos abrir em Jeremias capítulo 29. Eu quero trazer uma palavra falando sobre a cidade, sobre os desafios que a cidade se constitui para todos nós. Diz assim Jeremias capítulo 29, dos versos 4 a verso 7. Encontrou aí? Jeremias 29, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Até o verso 7, nós vamos orar. E eu gostaria que você tivesse um tempo de oração silenciosa, pedindo assim: Senhor, fala comigo nessa noite, Pai, tem misericórdia, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Permita que, assim como o Senhor já tem falado conosco, fala com a gente nesse momento também. Vamos fazer isso nesse momento? Clama a graça de Deus, o amor do Senhor, a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Se há, inclusive, qualquer tipo de impedimento que possa ser obstáculo entre você e Deus, a voz do Senhor, pede para Ele remover isso. Se há algum pecado, alguma má intenção no coração, pede para que o Senhor transforme isso e tire isso do seu coração e te capacite a discernir a voz de Deus, a voz do Espírito. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Nós não somente sentimos a Tua presença entre nós, mas entendemos que quando a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reunirem em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Essa é uma verdade inegociável. O Senhor está entre nós, o Teu Espírito Santo está entre nós. E nós pedimos agora que o Senhor, por graça e misericórdia, visite o Teu povo, abra os nossos entendimentos, os nossos olhos, o nosso coração. Permita que nessa noite saiamos daqui compreendendo um desafio a mais que o Senhor tem para cada um de nós, povo que se reúne debaixo do Seu nome. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero começar nessa noite é o seguinte: será que as cidades fazem parte do plano de Deus? O que vocês acham? Como é que nós olhamos para as nossas cidades? Eu sou de Brasília, e aonde eu vou por aí o pessoal fala: ah, você é de Brasília. Brasília é mais mal falada do que, né? Por quê? Porque vocês elegem esses caras corruptos e mandam para lá, e a gente aqui paga o pato, né? Então Brasília é assim, né? As cidades, elas são vistas, as grandes cidades. A gente sabe que Recife não foge, pelo contrário, Recife também vivencia isso a cada dia, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano. As nossas cidades vivenciam a violência, as injustiças sociais que estão muito presentes, a exploração do homem pelo homem, mortes, miséria e tantos outros temas e que são vistos e praticados nas nossas cidades no dia a dia. No início do século XIX, dizem os pesquisadores, os estudiosos, que 80% das pessoas moravam no campo. No início do século XIX, 20% das pessoas moravam nas cidades. Hoje, princípio do século XXI, existem, as estatísticas dizem que menos de 20% das pessoas moram no campo, enquanto que mais de 80% das pessoas moram nas cidades. Houve uma inversão total nesse tempo, nesse curto espaço de tempo. E esse êxodo
essa migração do campo para a cidade, ela trouxe um colapso para a cidade, nós sabemos disso. Eu vou mencionar aqui na minha fala algumas das coisas que eu vi no congresso que aconteceu recentemente na África do Sul. Ricardo Agreste esteve presente, né? O Mário Wilson também, alguns dos irmãos que aqui estão estiveram presentes. Foi um congresso chamado Lausanne 3, aconteceu na cidade do Cabo. Ele faz parte do movimento que vem acontecendo desde 1974, quando aconteceu o primeiro congresso de Lausanne, depois o congresso de Lausanne 2, e agora no ano passado, em outubro, aconteceu na África do Sul esse congresso. E muitas coisas foram ditas acerca das cidades. Eu quero mencionar, por exemplo, Rainer Schuh, um filipino que trabalha entre os pobres lá nas Filipinas. Ele disse o seguinte: 3 coisas estão acontecendo no mundo hoje. 3 coisas. A primeira delas é a globalização. A segunda, a urbanização. E a terceira, a marginalização. Esse, portanto, não é um processo só do Brasil, é um processo que tem se dado no mundo. A globalização você já conhece muito bem. As fronteiras dos países, dos continentes acabaram caindo. A urbanização significa que a maioria das pessoas estão vivendo nas cidades. E a maioria dessas pessoas que vêm para as cidades estão vivendo em favelas. O que torna esses pobres urbanos no ministério da vanguarda do mundo de hoje. Outro tema que Rainer Schuh mencionou, que tem acontecido no mundo hoje, é a marginalização. E essa é a outra tendência, que é, nada mais nada menos do que como os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres também ficam cada vez mais pobres. São 3 processos que vem acontecendo no mundo e que envolvem diretamente a cidade. Aí então nós pensamos, espera, se tudo isso tem acontecido na cidade, a cidade é uma criação divina? Ou será a cidade uma criação humana? Vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus diz? Azemir Hoffman, ele escreveu um livro muito interessante que trata sobre o tema das cidades. E a cidade é um tema bastante presente em toda a Bíblia, segundo Azemir Hoffman. Ele diz que de Gênesis a Apocalipse existem cerca de 1.400 registros dos verbetes em hebraico e grego para cidade. Ou seja, ele sugere que o assunto das cidades não só está presente em toda a Bíblia, perpassa toda a palavra de Deus, mas sobretudo ela ocupa um lugar de importância na palavra de Deus. Quando abrimos em Gênesis capítulo 1, nós nos deparamos com Deus criando um jardim, o Éden, e dá ao homem a responsabilidade de cuidar desse jardim, de guardar o jardim. O jardim não era do homem, sabemos muito bem, o jardim é de Deus, mas foi dado ao homem a responsabilidade de ser o mordomo da criação, guardar, zelar aquilo que Deus havia concedido. O Salmo 24, verso 1, inclusive diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Nós somos seres humanos, somos criaturas feitas do humus da terra, criado da terra, daí humus, homem. Mas também criados à imagem e semelhança de Deus. Ricardo Agreste ontem à noite abordou sobre isso, sobre o fato do Deus triuno ser um Deus relacional e nos criar seres relacionais como Ele é, criados à sua imagem e semelhança, como fruto dessa imagem e dessa semelhança. Então, a partir de Gênesis 3, quando o pecado adentra a criação de Deus, quando o pecado adentra a humanidade e as relações são afetadas, nós percebemos que a partir de Gênesis 3, a relação do homem com Deus é rompida e consequentemente o homem perde o paraíso. E acontece um tempo depois o que? Não sei quantos se lembram, acontece o primeiro homicídio. Lembram? Quem foi que matou? Caim matou Abel, Abel matou Caim, como é que foi? Quem arrisca? Caim matou Abel, tá certo. E aí acontece o primeiro homicídio e cai sobre Caim a maldição divina, diz Gênesis capítulo 4, verso 12. E a palavra de Deus diz que o Senhor fala o seguinte para ele: olha, você será um fugitivo e um errante pelo mundo. E no verso 16 do capítulo 4, Caim então se afasta da presença de Deus, foge de Deus e passa a viver, tentando buscar a sua própria autonomia, na terra de Nod, que fica a leste do Éden. Já
Jacques Ellul, que é um pensador, teólogo, ele diz: agora Caim já não tem lar, nem humano, nem lar geográfico, porque o assassinato destruiu o seu lar. Caim agora anda perdido, desamparado, sem rumo na vida. Isso que nos diz Gênesis 4. Então ele tem relações com a sua mulher. Essa mulher se engravida e dá à luz um filho, que ele põe o nome de Enoque. E assim que nasce Enoque, ele então, diz a Bíblia, ele funda uma cidade. E a essa cidade ele também dá o nome de seu filho, Enoque. Então o primeiro registro de uma cidade sendo fundada nas Escrituras Sagradas é uma cidade construída, edificada por Caim. A cidade, ela passou a ser o lugar da fixação do errante Caim. Esse homem que não tinha espaço nem beira, agora ele tem o seu espaço, que é a cidade que ele constrói. Ele é o lugar da sua estabilidade. Essa cidade era então, podemos entender assim, o resultado direto do ato criminoso e da sua negativa em aceitar a proteção de Deus. Por isso ele cria uma cidade para se proteger. Nós podemos perceber aqui que a cidade não é, portanto, uma criação de Deus, mas a cidade é uma criação do homem errante e do homem fugitivo, do homem inseguro, do homem que tem medo, do homem que foge de si mesmo e foge de Deus. E ali naquela cidade, ele se afirma como sujeito do poder sobre a natureza e sobre os seus semelhantes. A violência gera medo, e quem tem medo se esconde, e Caim se esconde na cidade que ele cria. Essa é a primeira ideia, que é a primeira imagem da cidade que aparece nas Escrituras Sagradas. Outras cidades aparecem em Gênesis capítulo 10. Você tem a Bíblia aí? Se você tiver, dá uma olhada comigo, por favor, em Gênesis capítulo 10. A partir do verso 8, diz assim, Gênesis 10, 8. Cuxi gerou também Nimrode, o primeiro homem poderoso da terra. Guarda isso aí, Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrode. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Alguém se lembra de Sinear? Sinear lembra de Babel, não é? Em Gênesis capítulo 11. Verso 11. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nimrod era um homem, um grande construtor de cidades. Era um homem poderoso. Ele era descendente de Cão. Lembram de Cão? O filho amaldiçoado de Noé. Aquele que viu seu pai nu. Ele era o pai de Canaã. E como resultado da maldição que caiu sobre seu pai e sua descendência, ele foi sentenciado a ser servo dos servos de seus irmãos. Nimrod, no entanto, ele se vinga da escravidão pela própria força. Ele não consegue admitir que ele pode ser servo dos servos dos irmãos, e ele parte para a construção de cidades. E agora ele se torna então um homem poderoso, porque entre as cidades que constrói, entre aquela região que posteriormente se tornou a Babilônia, essa Babilônia, cria Babel, que está descrito em Gênesis capítulo 11. Lembram de Babel? Aquela cidade que os homens queriam construir, que ela seria larga o suficiente e alta o suficiente para se tornar uma cidade conhecida e temida e admirada por todos os povos. Eles queriam fazer os seus nomes importantes, né?
nós vemos então que Babel é uma cidade cuja história é a narrativa de uma conspiração contra Deus. Babel era um cooperativismo pecaminoso de homens que desejavam viver a sua autonomia de Deus, construindo uma cidade para si. Essa é Babel. Um empreendimento humano que fora idealizado, que fora projetado e que fora concretizado contra Deus. Por isso, a intervenção divina ali, quando divide aquele povo em línguas. E quando divide um povo em línguas, divide o povo em culturas, porque cada língua, cada cultura, diz já a antropologia e a linguística. E assim nós vemos como foi que as cidades surgiram. Várias cidades surgem a partir daí. Você consegue perceber? Os relatos bíblicos de Gênesis sobre a construção de cidades são cidades que conspiram contra Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos visto que o mesmo se dá, de uma certa forma, na história em geral. As cidades, elas são elaboradas em sistemas quase sempre, ou sempre, podemos dizer, piramidais, onde poucos ocupam o topo dessas pirâmides e como autoridades, cheios de poder, enquanto que a grande maioria é formada por um povo abusado e explorado. O mesmo se deu na história do nosso país, do Brasil. Na década de 50, a população rural brasileira era de 64%. Nessa época, as igrejas históricas do protestantismo eram as maiores igrejas, né? Dizem que a maior igreja evangélica protestante na década de 50 era a igreja presbiteriana, que hoje não aparece lá entre os outros nas estatísticas, né? Nessa década, uma população rural brasileira era de 64%. E apenas 36% da população brasileira vivia na cidade. Viramos o ano de 2000 com 18,8% da população rural e 81,2% de população urbana. Como foi que algo aconteceu de maneira tão rápida em apenas 50 anos? Sabemos que a partir dos anos 50, mais especialmente anos 60 e 70, a política do governo brasileiro atraiu, através de uma série de medidas, as populações rurais para as cidades. A mecanização da agricultura fez com que aquelas famílias que viviam da agricultura no campo acabaram sendo mandadas embora de lá. A criação de fábricas pelos governos, buscando um progresso da nação brasileira, atrai também um povo para a cidade. A ilusão da cidade como oportunidade de crescimento, de favorecimento, vendidas essas imagens pelo rádio e pela TV, entre várias outras medidas, fez com que houvesse a migração do campo para a cidade. Eu me lembro, eu nasci em 63, então na década de 70 eu fazia o meu curso o meu primário e depois ginásio, que hoje até mudou de nome, né? Naquela época, eu lembro que a gente tinha uma matéria chamada OSPB, Educação Moral e Cívica, também tinha isso na minha época, né? Tá bom. E lá a gente estudava muito essa questão da migração, porque era um tema em voga. Muitas pessoas abandonando o campo e vindo para as cidades, e as cidades se enchendo, se enchendo, se enchendo. Uma grande quantidade de imigrantes revelou uma revolução caótica na vida dos ex-moradores do campo, que agora foram confinados em campos de concentração humanos nas cidades. Crianças que viviam sem seus pais, que precisavam, os pais precisando trabalhar para manter a casa, e os meninos na rua, meninos e meninas soltos na rua, alvos fáceis para traficantes e para aqueles que vivem do agenciamento de prostitutas, né? Foi esse inchaço das cidades, com essa lógica capitalista, uma terrível divisão de classes sociais, das classes sociais se deu na cidade. Agora mesmo eu estou vivendo um drama com uma amiga nossa. A nossa igreja, ela fica numa região em Brasília chamada Lago Norte, e ao lado do Lago Norte tem o Varjão, que é um bairro. O Lago Norte é um bairro de classe média alta, e o Varjão é um classe média, classe baixa, aliás. O pessoal realmente
Os pobres estão no Varjão. E o que acontece? Há uma relação de amor e ódio entre o Varjão e o Lago Norte. Porque o Varjão precisa do Lago Norte, o Lago Norte precisa do Varjão. Aquelas que são as empregadas domésticas, aqueles que são os jardineiros, aqueles que cuidam das piscinas, das mansões do Lago Norte, estão no Varjão. E o Varjão precisa do Lago Norte, porque é o Lago Norte que vai pagar o salário deles. Mas é uma relação tensa, uma relação de amor e ódio, é uma relação complicada. E nós agora estamos numa igreja ali, tentando equacionar essas duas coisas. Uma igreja que não receba somente Lago Norte, mas que não receba somente o Varjão. Uma igreja que tente ser um modelo. Está sendo uma coisa muito complicada, mas a gente vê grandes avanços acontecendo. Uma igreja que tente ser um modelo daquilo que a palavra de Deus diz, onde não há barreiras de divisão entre uns e outros. Então, uma das mulheres que cuidam lá da igreja, a Arlete, e é uma irmã em Cristo, muito querida pela comunidade, ela veio contar pra gente o sofrimento que ela está vivendo, porque ela começou a trabalhar e a igreja, inclusive o fato de estar na igreja, possibilitou muitos outros frentes de trabalho para ela. O filho dela foi empregado numa empresa de som e imagem. Ela agora está trabalhando nas casas de vários irmãos. Foi alfabetizada, deu um testemunho da coisa mais linda na vida dela. Foi quando ela foi alfabetizada e agora ela não precisava mais ir para o ponto de ônibus. E ela ficava no ponto de ônibus olhando, será que tem alguém do Varjão aqui? Porque se tivesse alguém do Varjão, ela colava nessa pessoa do Varjão. O ônibus que a pessoa do Varjão entrasse, ela entrava, porque ela sabia nem ler a placa do ônibus. E já havia acontecido várias vezes dela tomar ônibus para lugares completamente distantes e diferentes, porque ela não sabia ler a placa. E agora ela dizia, olha, minha vida mudou, os meus olhos abriram. Só que a Arlete agora estava contando outro drama para a gente. O fato dela estar trabalhando, o esposo estar trabalhando, o filho mais velho estar trabalhando, a outra filha casou, agora os outros menores não tinham onde ficar, porque a creche não funcionava muito bem, porque era coisa pública. E aí o que aconteceu com a Arlete? Os filhos dela, ela começou a ter notícia da filha de 14 anos, que estava sendo bulinada por os caras da mecânica vizinha, a outra filha que acabou se envolvendo amorosamente com um traficante do bairro. A angústia que a Arlete estava vivendo. E nós nos envolvemos com esse drama e começamos a pensar, Senhor, o que nós podemos fazer como igreja para mudar essa situação e essa realidade? Essa realidade, essa situação é a realidade, a situação de milhões de pessoas no Brasil. A população das cidades vive debaixo da tragédia do desemprego e a opção da sobrevivência pelo subemprego e pelos bicos. Os maridos e as mulheres, violentamente arrancados uns dos outros, são submetidos a condições hostis e desumanas de trabalho. A população cada vez se confina em espaços físicos cada vez menores, os chamados apertamentos, sempre menores e cada vez mais caros, favoráveis ao surgimento de depressões, de angústias. Logicamente, a urbanização, ela favorece alguns. As elites e as classes médias, elas são beneficiadas com todo esse esquema. Talvez muitos de vocês, muitos de nós, sejamos beneficiados pela urbanização. E por isso a gente não consegue ter olhos para ver essa realidade da desgraça que muitas vezes esses processos têm causado na vida de tanta gente. As classes das elites, elas possuem boa educação para os seus filhos e vantagens na ocupação do mercado formal de trabalho. Inclusive vivemos hoje aqui a brasilianização. Eu não sei quantos ouviram falar desse termo, que foi cunhado por alguns especialistas em economia, que apontam para a privatização em larga escala realizada no Brasil. Eles dizem que esse é um processo tão presente no Brasil que já começou a ser utilizado na economia mundial como uma terminologia para descrever o que acontece no Brasil. O país da privatização. Saúde privada, educação privada, condomínios privados, estradas privadas,
ruas privadas. Lá em Brasília isso tem acontecido. Tudo se privatiza no Brasil, e quem tem recursos está garantido nesse país, mas o pobre se lasca em ter que fazer uso das estruturas oferecidas pelo governo público, que está caindo aos pedaços, e o governo pouco se interessa em realizar melhorias significativas, porque está muito mais preocupado em garantir os seus esquemas de favorecimento de poder e acúmulo de riquezas mediante a corrupção. E nós, como igreja da classe média, que eu vou dizer uma coisa para você, as igrejas históricas brasileiras optaram pela classe média, e boa parte das neopentecostais seguem pelo mesmo caminho. Nós não conhecemos essa realidade muito bem, queridos. Você sabia, por exemplo, que 86% de tudo que é produzido no planeta é consumido por menos de 20% dos mais ricos do planeta? Vou repetir. 86% do que o planeta produz é consumido por 20% dos mais ricos do planeta. Se cada ser humano vivesse hoje o padrão de vida, de consumo médio de um norte-americano, seriam necessários 2 planetas Terra e meio para poder alimentar o consumismo dessa turma toda. Há uma crise civilizacional estampada nesses dados. E quando nós falamos de cidade, nós não podemos negar essas realidades. Então, quando paramos para pensar, o projeto da cidade é um projeto divino, é um projeto humano. Quando nós nos deparamos com essas realidades das cidades que vivem esse plano caótico, como é que nós lidamos com isso, gente? E a pergunta que eu faço é: e agora, José? E agora? Nós precisamos olhar para essas informações. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu não estou trazendo elas para trazer angústia no seu coração, a ponto de desespero, não. Eu estou trazendo essas informações, mas eu quero trazer e quero te desafiar a olhar para elas com um olhar de esperança, porque elas devem servir mais como sinais do alerta de Deus do que para a nossa angústia e a nossa aflição, como se uma reversão não fosse possível de ser considerada. E aí eu quero lembrar para vocês uma realidade. Tudo começou aonde? Gênesis capítulo 1, num jardim, certo? Mas Apocalipse termina aonde? No jardim? Não, numa cidade, a Jerusalém Celestial. Ou seja, uma cidade que Jesus foi preparado para os seus. Gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 21. Nós não vamos ler o capítulo todo que narra a Jerusalém Celestial. Tem um monte de figuras aqui, e a gente não vai fazer um estudo de Apocalipse 21, mas eu quero ler alguns versículos aqui, verso 10 até o verso 12. Olha como é que a palavra do Senhor descreve a Jerusalém Celestial. Apocalipse 21, versos 10 a 12, diz assim: Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Se você vai lá para o versículo 18, 17, diz assim: Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura. Pensa só, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro.
Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Que descrição magnífica! A cidade santa, a Jerusalém celestial, a Nova Jerusalém. Eu quero dizer para você que eu olho para a Nova Jerusalém, entendo a Nova Jerusalém, que será o cumprimento do reino de Deus, com uma promessa de Deus para as cidades. Porque o reino de Deus, você sabe, acho que você já deve ter ouvido falar demais, o reino de Deus, ele já está entre nós, não é verdade? Jesus o inaugurou, mas ele não está totalmente, não chegou de maneira completa. Ele chegará de maneira completa com a vinda de nosso Senhor Jesus e a manifestação dessa cidade santa, magnífica, espetacular, maravilhosa. No entanto, nós estamos a caminho, o reino de Deus já está entre nós, e nós que somos construtores do reino, participantes do reino de Deus, devemos estar participando nesses processos de construção e de redenção das cidades. Você crê nisso? Está fraco. Você crê nisso? Amém. Eu quero dizer para você o seguinte: o Deus da Bíblia é o Deus da redenção. É o Deus que redime pessoas. Quem aqui foi redimido por Cristo Jesus? Estava no pecado e Jesus limpou sua vida, redimiu. Jesus redimiu minha vida. Eu estava perdido e o Senhor redimiu a minha vida. O Deus da Bíblia é o Deus que redime culturas. Quem crê nisso? Eu creio que Deus redime culturas, e eu luto e trabalho e oro e peço ao Senhor a cada dia, que seja através da viola caipira, que seja através da minha participação ativa na cidade, no meu país, o Senhor esteja me usando como instrumento para a redenção da cultura do meu país. Deus redime culturas, e o Senhor também redime cidades. Porque fala da cidade de Nimrod, porque fala da cidade de Caim, porque nos lembra das nossas próprias cidades, mas fala da Nova Jerusalém, um sinal estampado do reino vindouro. Então Deus é um Deus que redime pessoas, culturas, estruturas, cidades. Mas como é que Ele faz isso? Obviamente, Deus faz isso por meio da sua igreja. Deus deseja usar a sua igreja para mostrar ao mundo caído uma nova possibilidade de se fazer as coisas. Essa parece ser a proposta de Paulo em Efésios, quando ele fala não somente de pessoas transformadas, mas ele fala de uma nova sociedade, a sociedade do reino que se manifesta por meio da igreja. Eu creio que o Senhor quer construir algo novo a partir do seu povo. Presta atenção. Eu não estou falando aqui de uma ação denominacional, uma ação religiosa. Eu estou falando de uma ação da participação do reino que redime, que restaura, que refaz, que reconstrói, que faz tudo novo, como fez na minha vida, como fez na vida de vocês. O Senhor deseja fazer isso nas cidades por meio da sua igreja. Eu creio nisso. Impossível? Pode parecer, mas o Senhor que cremos é o Deus que faz essas maluquices. Na lógica humana, qualquer um usaria um Golias, mas Deus prefere usar um Davi.
Na lógica humana, Deus escolheria qualquer outro povo, menos Israel, para ser seu representante na terra. Mas o Senhor escolhe Israel. O Deus da Bíblia é esse Deus que realiza grandes e temíveis coisas através do fraco, através do pobre, através do incapacitado e do insuficiente, mas que vê toda a capacidade e toda a suficiência nascendo naquele que é o Senhor. Portanto, eu quero agora voltar com vocês para Jeremias capítulo 29. E eu vou encerrar aqui a minha palavra nessa noite. Eu quero apenas citar 3 questões que aparecem aqui em Jeremias. Bem, o Ricardo Agreste ele mencionou ontem sobre a questão do reino do norte, do reino do sul, Lembra que Babilônia dominou o reino do sul, e o reino do sul então foi levado para Babilônia e ficou lá então levado, ficou como cativo, né? O povo de Judá, que foi levado cativo para Babilônia por volta do ano 530 a.C., e eles levaram muitos como escravos, entre eles o próprio rei Joaquim, a rainha mãe. Todos eles estavam lá agora dominados, escravizados por Babilônia. E Deus então manda um recado através do profeta para aqueles que estão no exílio. E a ordem de Deus não era uma ordem de retrocesso, ou que mantivessem em seus corações um espírito de amargura. A ordem que Deus dá parte aqui de 3 realidades concretas. A primeira, Deus disse para aquele povo: olha, vocês que estão cativos na Babilônia, preste atenção, construam e habitem, plantem e comam do fruto. Bem, essa é uma palavra fantástica, porque eu fico imaginando um povo escravizado. Devia bater no coração uma profunda indisposição de permanecer ali, de edificar alguma coisa ali no lugar da escravidão. Mas Deus diz: construam, habitem. Vocês não têm ideia do que eu estou fazendo. Construam e habitem, plantem e comem do fruto. Isso está no versículo 5. O versículo 6, Deus diz mais, que eles não somente deveriam plantar, construir, ou seja, criar um espaço para a sua estabilidade local, mas eles deveriam ir além disso. Eles deveriam construir algo mais do que simples casas e pomares. Deveriam construir relacionamentos familiares e se estabelecerem naquela terra. Verso 6 diz: casem e tenham filhos, escolham mulheres para seus filhos, multipliquem-se e não diminuam. Provavelmente tomado pela amargura, tomado pelo peso do sentimento da distância da sua terra natal, tomado pelo sistema que era opressivo, porque eles eram os escravos. Provavelmente eles poderiam definhar como povo, mas Deus diz: não, edifiquem, construam, casem, escolham mulheres para os seus filhos, multipliquem-se, não diminuam, olhem para frente. O tempo e a cidade, o espaço e a cultura conspira contra vocês, mas eu sou Deus que diz: bola para frente, olhem para frente, construam, edifiquem. Em terceiro lugar, no versículo 7, Deus diz ainda: busquem a prosperidade da terra. E olha que engraçado, Deus diz: orem por essa terra ao Senhor. Senhor, mas que terra é essa? É a terra dos nossos inimigos, daqueles que nos aprisionaram. Deus diz: orem por essa terra ao Senhor. Busquem a paz da cidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que está aqui nessa noite, eu quero te desafiar nessa noite a você olhar para a cidade. E você ao olhar para a cidade, olhar de maneira diferente, como muitas vezes temos olhado. Existe uma certa teologia que graça no meio da igreja, que é mais ou menos o seguinte: quanto pior, melhor.
né? Quanto pior tiver tudo, melhor. Jesus está mais perto dele voltar. Tem muita gente que pensa assim. É uma teologia que ela conspira contra a teologia do reino. Amanhã nós vamos falar sobre Missio Dei, sobre missão de Deus. Nós vamos conversar sobre isso. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor tem chamado você, o Senhor tem me chamado para construirmos o seu reino nas cidades que Ele tem nos chamado a viver. A nossa terra não é essa terra. A nossa terra, ela está sendo preparada pelo Senhor. Nós somos como peregrinos nessa terra. Mas durante o tempo da nossa peregrinação, nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para sermos agentes da transformação da realidade das cidades. O Senhor decide e deseja redimir as cidades, o caos urbano que se instalou não só nas cidades brasileiras, mas praticamente em todo o mundo. O Senhor deseja redimir. E Ele deseja redimir através de um povo que se chama pelo seu nome. Como é que você responde a essa realidade da palavra de Deus? Como é que você reage diante desse desafio que Deus traz para você nessa noite? Isso implica, como, e aqui eu volto ao Rainer Schuh, que é aquele filipino, reconhecer que 90% da população mundial das nossas igrejas são formados por pobres urbanos. Se nós queremos ser comunidade de Jesus, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Se nós realmente queremos comunicar a graça de Cristo às cidades, nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Nós precisamos ser uma igreja que considere os pobres das cidades. Nós precisamos ser uma igreja que considere as populações de formadores de opinião, como os artistas, os intelectuais, os formadores de uma forma geral, de opinião de uma forma geral. Nós precisamos ter cidades, igrejas das cidades que precisam ser intensamente evangelísticas em todas as suas práticas, em todas as suas ações. E quando eu digo evangelísticas, não é só no sentido de levar a alma para o céu, mas no sentido de engajamento total para a salvação de vidas e não somente de almas. A população urbana, em comparação com as pessoas suburbanas ou rurais, elas são muito mais intensas e nervosas, e a igreja precisa entender isso também. A igreja precisa ajudar o povo a integrar a sua fé em seu trabalho, se ela deseja realmente ser igreja urbana para cidades. E as igrejas que se contextualizam nas cidades têm que ser extremamente sensíveis culturalmente. Tudo isso que eu acabo de ler aqui são pontos que fluem e que brotam desse último documento que sai agora de Lausanne III. Tudo emerge como algo que precisa acontecer a partir da igreja que seja realmente uma igreja que seja agente de transformação da cidade. Sabe uma coisa que me preocupa? Todo esse movimento de plantação de igreja é engraçado. A gente não ouve falar de plantação de igreja em contexto de pobreza. Já participou de algum congresso que fala de plantação de igreja em contexto de pobreza? Eu nunca ouvi falar. Via de regra, nós falamos de plantação de igreja em bairros nobres das cidades, onde os empresários que frequentarão ali conseguirão mantê-la. Mas igrejas que reunirão gente que não tem onde morrer, onde cair morto, essa a gente não ouve falar. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas, meus irmãos. Se queremos ser igreja do Senhor para as cidades, nós precisamos pedir para que o Senhor nos use, como Ele mesmo desejou que o povo de Judá fosse usado no contexto da Babilônia. Então vamos orar. Já falei demais. Eu quero só orar nesse momento. Eu quero fazer uma oração por pessoas que nessa noite entenderam essa mensagem e que estão dispostos a falar: Senhor, eu estou aqui, eu não sei de que forma o Senhor pode me usar nisso, mas eu quero ser esse instrumento do Senhor, por menor que eu seja, eu quero ser para a Tua glória, quero ser para o Teu louvor. Usa-me para a honra e glória do Teu nome.
para que a gente possa ver as nossas cidades transformadas. Você quer receber essa oração? Fica em pé, porque eu quero orar por você. Se o Espírito Santo de alguma forma tocou o seu coração, eu queria orar por você. Quero pedir a Jesus para que Ele ilumine e que Ele derrame graça. Que a redenção das nossas cidades seja possível mediante uma igreja que não se esquiva da sua responsabilidade. Vamos orar?